Quando o elenco de Pipim se encontrou, na tarde de ensaios, com exceção da produção, quase ninguém sabia os nomes que estavam na lista. Guardados as 7 chaves: Felipe de Carolis, Pipim, Totia Meirelles, mestre de cerimônias, Nicete Bruno, Berta, Guilherme Logulo, Luiz, Cris Pompeu, Catarina, Adriana Garamboni, Fastrada, e Luiz Felipe Melo, Teu, estão na nova montagem da dupla Moiler e Botelho para o clássico musical da Broadway. Originalmente escrito por Stephen Schwartz e dirigido por Bob Fosse, Pipim estreou na Broadway em 1972 e apresenta a fábula do filho mais velho do rei Carlos Magno, interpretado por Jonas Bloch, envolto na premissa básica do autoconhecimento humano. Acumulando 5 Tony Awards na chegada, o espetáculo ganhou diversas remontagens pelo mundo. Por aqui, a versão assinada pelo, até então iniciante, Flávio Rangel, e com nomes como Marco Nanini e Marília Pera no elenco principal, inaugurou o Teatro Adolfo Bloch, Rio de Janeiro, no inverno de 74. Elenco de Pipim se reuniu na Cidade das Artes, na última quinta-feira. O espetáculo estreia em agosto. Foto: Dan Coelho, Totia Meirelles. Na época com 15 anos, nem imaginava ser atriz e saiu impressionada com as luvas brancas dos garçons no foyer do teatro e com o primeiro musical que assistiu na vida. Lembro do Nanini sentado num banco, antes de ir para a guerra, errando propositalmente a coreografia assim. Faz movimentos com as mãos e as pernas, e eu rolava de rir. Relembra a atriz que vai dar vida a mestre de cerimônias, papel que rendeu o Tony Award de melhor atriz em musical a Patina Miller, na remontagem da companhia American Repertory Theatre, em 2013. Foi depois de assistirem a esse revival em Nova York que a dupla Charles Moeller e Cláudio Botelho decidiram comprar os direitos da obra. Anos depois, em dezembro de 2016, Felipe de Carolis estava na capital americana e ficou sabendo por telefone que faria o papel que leva o nome da peça. Tenho uma relação de gratidão muito grande com eles. Foram um dos primeiros que acreditaram no meu trabalho e me incentivaram a continuar. Conta o ator que chegou a ser proibido pelo pai de fazer teatro e que foi revelado nos palcos através da adaptação da dupla para o clássico texto do alemão Franco Wedekind, O Despertar da Primavera. Para Felipe, num momento em que as pessoas não olham mais para dentro, só para fora e para mostrar o que elas não são, retomar a história do anti-herói é fundamental. Nicete Bruno, aberta na versão brasileira, corrobora a opinião do parceiro de cena e acredita que o pano de fundo do musical é o sentido mais amplo do teatro, a busca incessante pela vivência do ser sem qualquer tipo de julgamentos. Nos bastidores Nicete parece incansável, cumprindo o elogiado cronograma de Tina Salles, que assina a coordenação artística. A atriz de 85 anos sai da sala onde ensaia com o coro, entra numa outra para tirar as medidas com a equipe de figurino combina com o neto de Carolis de passar o texto assim que possível. Sei que você está em quase todas as cenas, mas se tiver um tempinho, vamos passar algumas delas e sugerir umas ideias para o Charles e o Cláudio. Comenta. Quando eu subo no palco esqueço todo e qualquer processo de mazela físico ou emocional que eu possa ter. O teatro é arte viva que não morre jamais. Nicete Bruno, os 11 cantores e bailarinos que compõem uma trupe, elemento fundamental na história, foram selecionados entre 400 nomes que participaram de 2 dias de audições. Durante o ensaio de Magic Tudo, número que abre o espetáculo, enquanto o coreógrafo Alonso Barros pede para que eles sintam a força do grupo, o diretor musical Jules Van de Star elogia a maturidade da equipe e adianta que o repertório está quase completo. Até agora só saiu uma música, que ele prefere não revelar o nome. A adaptação brasileira deve seguir a última remontagem da Broadway e encerrar o primeiro ato com Morning Glow. Mas ainda não há definições para o final, se será estendido como na reconstrução de Diane Paulucci, se ouviremos a música de abertura no fim do segundo ato também. Quando as palavras faltam, a melodia é completa.
As canções carregam a história pra frente. Jules Van de Stade. Quem também ficou impressionado com o profissionalismo dos nomes que tentaram lugar no bando de Pipim foi o ator Guilherme Logulo, que fará o egocêntrico Lewis, irmão do protagonista. Dividindo-se na ponte aérea, ele segue até o fim deste mês com o seu elogiado Paulo Pontes na temporada paulistana de Bibi, a musical, e os ensaios da nova peça no Rio. Logulo conseguiu tempo para acompanhar as audições. Quando comecei a fazer musicais não existiam escolas especializadas, hoje há uma nova safra de atores muito talentosos e completos. Elogio o bailarino formado pela London Studio Centre. Acumulando alguns musicais We Rock You e Rock You Show, e drama libaneses elogiados Incêndios e Céus. Em sua trajetória, Felipe de Carolis defende a pluralidade da cena teatral que se autoproduz. E embora reconheça a importância das franquias, espetáculos importados que replicam uma espécie de cartilha, admite que não se encontrou no formato. Não sei fazer igual ao que uma pessoa fez há 10 anos, imitar a tônica da palavra como é em inglês. Tem muita gente fazendo muito bem, admiro de verdade. Comenta que desde 2013 passou a coproduzir todos os espetáculos que participa. O protagonista assume o chapéu de produtor associado da peça e aproveita para destacar a concentração de investimento em montagens importadas. As empresas priorizam o apoio às franquias e isso precisa ser melhor equilibrado. A qualidade artística brasileira é maravilhosa. Nós precisamos rever essa cultura do patrocínio concentrado. Reforça. Para Guilherme Logulo, que fez musicais como Chicago e Priscila, Rainha do Deserto, onde quase toda a equipe era de outras nacionalidades, a experiência e troca sempre foram muito válidas. Entretanto, ele também tem adorado viver personagens em musicais que contam a história do Brasil nos últimos anos. Jules Van de Stade posta que em agosto o circo do Charles será mais brasileiro do que nunca. Pipim, trupe selecionada entre os 3.000 inscritos para as audições do musical. Foto, Dan Coelho. Em junho de 1974 Pipim chegou ao Brasil. Com vista para a Praia do Flamengo, Marco Nanini, Marília Pera, Carlos Proeber, Ariclé Perez, Tete Medina, Sandra Pera, Ronaldo Rezedar, Maria Sampaio e Miriam Mulher pisavam no palco do teatro projetado por Oscar Niemeyer, capitaneados por Flávio Rangel. Vale destacar que Marília Pera foi a primeira atriz no mundo a viver a personagem de líder da trupe mestre de cerimônias, papel interpretado historicamente por homens. E o fato só se repetiu 40 anos depois na remontagem da Broadway que rendeu o Tony Awards de melhor atriz para Patina Miller. Reveja apresentações de Marília Pera e Sueli Franco no Fantástico. Fantástico. Marília Pera apresenta trecho da coreografia assinada por Jenny Forte em 1974. Fantástico. Sueli Franco apresenta número musical de Pipim em 1985. Outro fato curioso: o musical foi uma das inspirações para a primeira abertura do Fantástico, o Show da Vida. De acordo com o Memória Globo, Buni assistiu à peça na época e ficou encantado com o que viu, sobretudo com os figurinos. Os bailarinos, coreografados por João Carlos Berardi, dançavam ao som de um tema composto e arranjado pela diretor musical Guto Graça Mello. Pipim estreia em agosto no Teatro Clara Nunes. Felipe de Carolis é Pipim. Jonas Bloch é Carlos Magno. Totia Meirelles é a mestre de cerimônias. Adriana Garimpone é Fastrada. Cris Pompeu é Catarina Nicete. Bruno é Berta. Guilherme Logulo é Lewis. Luiz Felipe Milho é Teutrupe. Ana Lu Pimenta, Bel Lima, Rodrigo Cirne, Sérgio Dalcin, João Felipe Saldanha, Bruna Rocha, Victoria Aguilera, Jéssica Mendola, Daniel Lac, Paulo Vitor, Flávio Rocha. Direção e coreografia original, Bob Fosse. Música e letra, Stephen Schwartz. Libreto, Rogério Hirson. Direção, Charles Moeller. Versão brasileira, Cláudio Botelho. Coreografia, Alonso Barros. Direção musical, Jules Van de Stade. Coordenação artística, Tina Salles. Direção de produção,
Carla Reis. Produção de elenco: Marcela Altberg,